Ora, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a este canal que se ocupa da aplicação da estatística. Como sabemos, o domínio dos conceitos é crucial para o entendimento de matérias complexas em qualquer área científica. E na estatística não é diferente. Portanto, os conceitos fundamentais estabelecem a base, o alicerce para o entendimento de matérias mais complexas, garantindo assim uma aprendizagem plena. Hoje vamos concentrar a nossa atenção em três conceitos fundamentais, que são a estatística, a população e a amostra. Vamos desmistificar o conceito de estatística como ciência, ver a sua importância no contexto da investigação científica. Vamos falar da população, esse conjunto de indivíduos que são a base para o estudo estatístico. E vamos falar da amostra e ver como é que em várias circunstâncias não é possível estudar uma população e temos que recorrer a uma amostra e quais são as particularidades que são tidas em consideração para que o estudo seja válido a partir da amostra. Comecemos então com o conceito de estatística. Ora, todos os procedimentos e métodos que permitem a recolha, a organização, a apresentação de dados, para que seja possível a análise, por via da inferência estatística, por via da aplicação de testes de hipóteses, e essa análise vai permitir tirar conclusões válidas e fazer recomendações genéricas. Portanto, este é o conceito de estatística. Todos os procedimentos que permitam isto, de forma sequencial, recolha, organização e apresentação de dados, para fazer uma análise concreta que permita tirar conclusões e fazer recomendações. As conclusões têm que ser válidas e as recomendações têm que ser ou só podem ser genéricas. Vamos ver tudo isso mais à frente, como é que. Ora, todos estes métodos e procedimentos que constituem a estatística são cruciais na investigação científica. Eles estão presentes no nosso dia a dia, portanto a estatística está presente no dia a dia de toda a gente, mas ela é muito importante na investigação científica. Quando estamos no mundo acadêmico, devemos destacar a importância desta ciência no âmbito da investigação científica. Ora, em que momento é que a estatística se torna fundamental para a investigação científica? Quando estamos no processo do delineamento da pesquisa, quando é necessário definir o que, o como, o quando, onde, quantas vezes, etc. Isso tem a ver com a amostragem, a identificação das variáveis, os indicadores que vão ser usados, sejam eles quantitativos ou qualitativos. Quando for necessário categorizar as variáveis, vai ser importante recorrer aos métodos estatísticos. Existem variáveis com categorias pré-definidas, outras não. Quando estivermos no processo da coleta de dados, depois de selecionarmos corretamente os indivíduos, como é que vamos recolher os dados? Como é que vamos apresentar estes dados? Será em tabelas, em gráficos ou outros meios? Fundamentalmente na análise de dados, a aplicação dos testes estatísticos para fazer a inferência, para podermos então tirar conclusões e recomendações. Em todo este processo, a estatística está presente e ela garante que a investigação científica seja feita com precisão e que os resultados sejam válidos e reproduzíveis. Ora, vamos agora ao conceito de população. Ora, vimos que a estatística trabalha fundamentalmente com dados. Portanto, recolhe os dados, organiza os dados, apresenta os dados e analisa os dados para tirar conclusões e fazer recomendações. Qual é a fonte de dados? De onde vêm os dados? Ok. Então, os dados vêm dos indivíduos que fazem parte da população. O que é uma população? Todo o conjunto de elementos que tenham, no mínimo, uma característica comum.
Esta característica comum tem que permitir a obtenção de dados por via da observação, da classificação, a contagem ou a medição. E estas 3 ou 4 características permitem a diferenciação entre os indivíduos. Tá? Todos os indivíduos que tenham, no mínimo, uma característica comum. Ora, esta característica comum, que é genérica, permite a diferenciação entre os indivíduos, porque a característica não se vai manifestar da mesma maneira em todos os indivíduos. Isso vamos ver mais tarde no conceito de variável. São pessoas, são animais, são plantas, são edifícios, são coisas, etc. Em estatística, qualquer elemento, desde que tenha uma característica que permite ser observada, ser classificada, ser contada ou ser medida e dali obtermos dados, então trata-se de uma população. Se esses elementos podem ser reunidos num conjunto, então trata-se da população. Ora, uma população pode ser constituída por um grupo relativamente pequeno de indivíduos, as populações consideradas finitas, ou seja, o número de elementos pode ser contado, mas na maior parte das vezes, quase sempre, as populações são constituídas por um número muito grande de indivíduos, a ponto de serem consideradas na prática populações infinitas, em que a contagem do número de indivíduos é impossível. No entanto, temos então o dilema. Nós precisamos recolher dados nos indivíduos da população para podermos fazer os estudos que se pretendem. Qual tem sido a solução? A solução, por escassez de tempo, escassez de recursos humanos, escassez de recursos financeiros e recursos materiais, a solução tem sido a seleção de um grupo de indivíduos dentro da população. Portanto, uma parte, um subconjunto da população a que se dá o nome de amostra. Portanto, uma amostra é um subconjunto da população. É nos indivíduos selecionados que fazem parte da amostra que vamos fazer então a recolha de dados por via da observação, da classificação, da contagem ou da medição. Surge aqui um problema, um dilema. Nós estamos a estudar uma população inteira, um grupo grande de indivíduos, mas os dados vão ser obtidos de uma parte. Então, nós precisamos garantir que esta parte seja representativa do conjunto grande, para que os resultados possam ser generalizados. Ou seja, para as amostras há a exigência de serem representativas. Se as amostras não forem representativas da população, o processo de inferência estatística não vai ser possível, ou seja, nós não vamos poder generalizar os resultados, as conclusões não poderão ser válidas e todo o estudo vai por água abaixo porque não garantimos que a amostra tenha sido representativa. O pouco não pode falar sobre o todo se este pouco não for representativo. Quais são os critérios que nós podemos usar para garantir que a amostra seja representativa? Existem critérios matemáticos, há aí fórmulas, muitas, podem consultar várias obras de estatística, mas nós vamos aqui privilegiar a aplicação de critérios procedimentais no processo da seleção da amostra para garantir que essa seja representativa. Ou seja, são critérios reproduzíveis em todos os momentos. O primeiro critério é a aleatoriedade, ou seja, todos os indivíduos que fazem parte de uma população têm que ter igual chance, igual probabilidade de serem incluídos. Este é o princípio da aleatoriedade. Nós temos que selecionar os indivíduos ao acaso. Isto ajuda a evitar qualquer viés. Um viés na investigação científica significa o perigo da propagação de um erro que começa na amostragem e vai até o fim. A sistematização do erro leva ao viés. Então, para evitar isto,
Começamos logo no processo de amostragem, aplicando procedimentos da aleatoriedade, ou seja, escolher os indivíduos ao acaso. Este é um dos primeiros critérios. O outro critério, temos que garantir que a amostra tenha um tamanho adequado. Quanto maior a amostra, melhor. Porque se nós queremos trabalhar com toda a população, o ideal seria selecionar todos os indivíduos. Não podendo selecionar todos, vamos selecionar a maior parte. Portanto, um tamanho da amostra inadequado pode resultar em estimativas imprevistas. Depois da aleatoriedade, a seleção dos indivíduos ao acaso, a preocupação em selecionar amostras de tamanho adequado. Quanto maior a amostra, melhor. Vamos ao terceiro critério. O terceiro critério que nos permite garantir que a população esteja bem representada na amostra é a preocupação de ver reproduzidas na amostra todas as características da população. Ou seja, nós temos que ter conhecimento claro e pleno da nossa população-alvo, conhecer a característica comum e todas as subcaracterísticas que configuram os elementos dessa população. Só assim é que estaremos preocupados em verificar se essas amostras, se estas características estão presentes nos indivíduos que estão selecionados, para que no fim possamos dizer que de facto a amostra é o espelho da população. Isto é, olhamos para a amostra e vemos a população. Aqui um aspecto importante a ter em conta. Às vezes as populações estão constituídas por características muito diversas, muito raras. E isto obriga-nos a fazer as chamadas compensações. Quando nós temos situações raras na população, não é? Nós somos forçados às vezes a aumentar o tamanho da amostra para que, por via disto, esta característica rara consiga fluir para a amostra e esteja então representada. Por exemplo, se estivermos a fazer um trabalho em que há indivíduos com doenças raras, nós temos que recrutar um número muito grande de indivíduos para que esta doença rara esteja representada, possa aparecer. Ou então, outro exemplo, casos de etnia e raça. Se a pesquisa envolve questões de etnia e raça, é fundamental garantir que a amostra representa adequadamente a diversidade étnica, etc, etc. É só ler e vão já dar conta do que isto se trata. Por exemplo, a questão do albinismo. Se estivermos a fazer um trabalho em que é importante considerar algumas questões relacionadas com o albinismo, então temos que garantir que na nossa amostra estejam representados muitos indivíduos com esta característica, com o albinismo. E isto pode-se conseguir, muitas vezes, ou quase sempre, aumentando o tamanho da amostra e verificando a presença, então, desta característica única ou rara no meio da população. Mas aqui um exemplo, se estivermos a fazer estudos sobre a educação em nível socioeconômico, temos que garantir que as pessoas representadas na amostra, as pessoas selecionadas na amostra, estejam a representar todos os níveis socioeconômicos, todos os níveis de educação, para obtermos então as tendências completas e que representam estas franjas da sociedade. Quarto e último critério que garante a representatividade da amostra é a aplicação correta dos métodos de amostragem. Tudo isso vai ser visto mais tarde. Os métodos de amostragem são a amostragem aleatória simples. Às vezes a população é constituída por grupos
que nos podem forçar a aplicar a amostragem aleatória estratificada, para que então possamos ir em cada extrato da população recolher uma amostra. A amostragem sistemática é outro método, ou a amostragem por conglomerados, em que os indivíduos entram em forma de grupos específicos para dentro da seleção, para dentro da amostra. Sobre os métodos da amostragem, há um vídeo já aqui no canal. Sim, há já um vídeo aqui no canal. Ok, então, esses 4 critérios garantem que a amostra seja representativa, se forem corretamente aplicados. A aleatoriedade, o tamanho adequado da amostra. Ok, caros amigos, termino então aqui este pequeno vídeo sobre estes 3 conceitos importantes para a estatística, que são o conceito de estatística como ciência, população, amostra. O próximo vídeo vai ser sobre o conceito de variável. Vamos falar da classificação das variáveis e sua importância no contexto da organização dos dados. Façam comentários para melhorar esse trabalho e deixem as vossas considerações e até ao próximo vídeo.